Bom dia, 6h30 da manhã e estamos aqui! Bom dia a todos! Mais uma sexta de caminhada ambiental na prática. Esse é o tópico, João. Vamos... Esse eu acho que você está angustiado para falar. Foi um trabalho aí que a gente vinha fazendo já há algum tempinho, né? É um trabalho muito importante que foi realizado, né? No âmbito de um auto de infração, né? E a gente fez todo o trabalho juntamente com equipe, enfim, jurídica, né? De uma defesa. E aí, me conta, João. Esse é um caso, né, Thiago, que deu pano para manga, digamos assim, né? Esse é um caso bem polêmico aí que a gente vem acompanhando, né, nos últimos meses aí que está acontecendo bastante a questão da fiscalização ambiental de desmatamento, né, Thiago? Então, nós temos um amparado de legislações aí que norteiam isso tudo, né? O que pode, o que não pode suprimir, cortar, né? Vegetação, enfim. Tem a questão do cadastro ambiental rural, então que foi criado lá pelo Código Florestal, né? Então, existem hoje uma série de normativas, de leis, decretos, enfim, que dizem o que pode e o que não pode. Mas, muitas vezes, né, nós sabemos que nós estamos num país agrícola, né, Thiago? Então, Em expansão. Em expansão, sim. E então, às vezes acontecem os casos que chegam até nós no sentido de infrações ambientais, de desmatamento, né? E esse foi um caso, então, que assumimos lá em 2020, acho que foi também, que foi então uma área de desmatamento de 23,91 hectares. Uma área grande, né? Uma área bem grande, para nós, um grande desafio, né, Thiago, lá atrás, porque foi a maior área, vamos dizer assim, da nossa região aqui, né? Da nossa região, Sul. Que nós já trabalhamos com um projeto de defesa ambiental nesse sentido e de interpretação disso tudo, né, do que havia acontecido. Então, uma área grande, deu bastante trabalho de levantamento, acho que foi mais de 2 semanas aí a campo, para conseguir fazer os levantamentos necessários para primeiro entender essa situação, né, onde essa área tinha atingido, de que forma, longe de APP, perto de APP, que tipo de vegetação que tinha sido danificada, nativa, exótica, ameaçada de extinção, sim ou não. Então, são pontos chaves aí que a gente trabalhou bastante na época, né, Thiago, nesse cenário. E aproveitando, João, o sentido do levantamento que foi feito, a demora do tempo de levantar a área, mas é o quê? É você técnico fazer o levantamento com equipamentos de precisão, ir na área, entrar na área, explorar. Não é simplesmente eu vim de uma lateral ou com o carro ir lá tirar meia dúzia de foto e tá feito o levantamento, não. É ir lá e medir a campo. Esse é um ponto chave, Thiago, que eu vejo que assim, é o que nós, profissionais da área ambiental, temos que fazer, sabe? Que quando uma vez que tu é contratado pelo cliente, enfim, ele está apostando em ti todas as fichas que tu vai fazer o melhor por ele. Então, essa parte de campo digamos assim, a etapa principal, eu diria. É o ponto-chave, né? É o ponto-chave de você começar qualquer coisa nesse sentido de trabalho. Então, vejo sim que a questão de equipamentos, né, é essencial. Não é apenas a gente pegar lá o laudo da polícia ambiental, enfim, do órgão ambiental, seja quem for, às vezes eu jogar as coordenadas lá e achar que eu vou resolver por satélite. Então, não é por aí a situação, né? Então, tem que entrar no mato, tem que atravessar o banhado, tem que atravessar o banhado, tem que atravessar o rio, tem que atravessar o rio. Então... Ô, João, vou te cortar agora, que você me fez lembrar de uma lá de 2016, mais ou menos, que a gente fez um trabalho e que a gente tava explorando junto essa área, tava fazendo levantamento junto lá atrás.
E um foi para um lado, o outro foi para o outro, e você acabou entrando numa área de banhado e ficou atolado. Atolado. Você lembra? Eu É uns tinha. perrengues que você passa, né, Thiago? É isso aí. Isso é uma coisa que acontece e tem que acontecer, que bom que aconteceu, porque é assim que a gente enxerga, às vezes, outros pontos, né, É. de um trabalho, né? E isso é fazer de fato o trabalho de campo, né? É o se embarrar, é o atolar, é o se sujar, mas isso é o quê? É você transmitir para o teu cliente, para o agricultor, para quem te contratou, que você tá lá, tá pisando no barro, tá levantando, tá riscando as pernas de espinho, enfim, é dar para ele que você tá de fato fazendo o serviço que você foi contratado para fazer. Exatamente, que você está buscando todas as alternativas necessárias para resolver o problema. Então, volto, a palavra-chave, problema. Nós adoramos problema, né, Thiago? É uma coisa que, assim, problema é bom, porque daí, quando você tem um problema, você sabe que você tem um desafio, que você tem que resolver aquele desafio. Então, essa questão, então, lá atrás, né, então foi 23,91 hectares. Beleza. O primeiro ponto, primeira, né, largada, digamos assim, que chegou até nós era essa, próximo de 24 hectares. Muito bem, a partir daí que entrou o nosso trabalho. Então, primeiro ponto-chave, vamos a campo. Então, vamos ver se de fato são 23,91 hectares. Se de fato são próximo de 24 hectares nesse caso, né? A multa, a infração ambiental aqui era R$197 mil. Então, que já tinha, né? Já tinha ali com base no auto da infração. E mais o embargo da área. Mais embargo da área. Então chegou isso para nós, beleza, vamos a campo, fomos lá, né? Fizemos tudo que era necessário. E a partir daí que começamos a entender a situação. Então ficando lá 2, 3 semanas lá a campo, enfim, e depois com calma, lendo isso tudo dentro do nosso prazo de defesa ambiental. Isso tem que cuidar também, é importante deixar claro, né, que isso tudo tem prazos para serem oportunizados dentro de um processo de fiscalização, então que você tem um prazo para tu fazer a tua defesa. E muito importante, João, além da equipe ambiental, mas também uma peça muito importante no procedimento é o advogado, né? Seja ele o amigo lá do cliente, de confiança do cliente, enfim, mas tem que ser uma equipe, além do ambiental, ter o advogado que vá assessorar a equipe ambiental. É isso aí. Um ponto-chave também, né? Sim. Da parte jurídica aí. Então, nesse sentido, né? Lógico que na época lá o cliente nos procurou antes mesmo ali de ter gerado alta infração, então a gente conseguiu se antecipar nos prazos para ter o tempo necessário, né? Quando caiu alta infração lá para nós já tinha o levantamento praticamente tudo meio pronto, já era só nós interpretar toda a situação e lançar tudo isso dentro dos prazos necessários. Então, o que a gente observou lá atrás, né? Bom, que o corte da vegetação ali, a supressão, ela não tinha se dado de fato em 23,91 hectares. Era menos disso. Então, a área contabilizada na época pela nossa equipe foram 15,18 hectares. Então, aí tu já vê o ponto-chave de tu trazer a segurança para o cliente e você mostrar o resultado por aquilo que tu foi contratado. Então, nesse ponto, então a gente caiu, né, a defesa ambiental, na verdade, era uma diferença de 8,73 hectares. Que isso para o cliente fazia toda a diferença. Com certeza, né? Porque é uma área, imagina, quase 10 hectares aí que estava lá mapeada, digamos assim, como dano ambiental, mas que nós entendemos que não era tudo aquilo, que era menos disso, né? Entendemos com levantamento, atravessando o banhado, atravessando a sanga, botando a mão na massa mesmo lá, né? Botando o pé no barro. E com todos os critérios que a gente observou, né? Técnicos que dão o suporte legal dessa defesa. E João, aproveitando aqui,
os principais, ou o principal fator, como que a gente, né, como é que o pessoal deve estar se perguntando, tá, mas essa diferença ela se deu por quê, tá? Uma pergunta para você explicar para o pessoal, como que essa diferença havia, por que dessa diferença? Isso são critérios, né, enxergados a campo, Thiago, nesse sentido, né? Então, questão de área, né, coordenadas, enfim, né? Porque o que acontece? Às vezes a, o órgão fiscalizador, ele faz o levantamento lá deles, né, e lançam nesse auto de infração. Só que a gente sabe que às vezes é meio corrido as coisas também, o órgão de fiscalização também tem uma série de demandas, né? E às vezes pode acontecer algum equívoco, né? Então, indo a campo lá, que a gente descobriu que não era tudo aquilo. Então, usando os amparos legais da legislação, conseguimos chegar numa área de 15,18 hectares nessa defesa ambiental. E nessa área foi lançado, sim, à frente essa defesa, e por sucesso, essa semana tivemos o retorno da Junta de Infrações Ambientais do Estado. Então, quem analisa lá passou pelas instâncias lá de análise e sim também concordaram com a nossa defesa ambiental, concordaram com o nosso laudo de defesa ambiental e jurídico, né, trazendo de novo aqui a parte jurídica também que nos deu esse apoio. Então, tendo sucesso nesse sentido. Então, concluindo que de 23,91 hectares, que era o auto de infração inicial, vai cair para 15,18 hectares. Então, nesse sentido, estamos excluindo o meio ambiente, esses 8,73 hectares? Não. Nesses 8,73 hectares não teve dano. Esse que é o ponto-chave. Teve um equívoco na questão do laudo de infração. dos argumentos técnicos ali que foram lançados no auto de infração, que não era tudo aquilo. Então, o meio ambiente está sendo prejudicado? Não. Pelo contrário, na verdade, não. O que acontece? Está sendo cumprido o que de fato aconteceu. Será cumprido o que de fato aconteceu? E o que a lei determina, né? Exatamente. Determina. Então, nesse sentido, tivemos esse grande sucesso, que eu acho que é um ponto aí que nós precisamos deixar para nossos colegas também de profissão aí, que trabalham na área ambiental e para também agricultores, enfim, que estejam, né, na área de campo hoje, que possuem propriedades rurais, possuem lavoura. Então, nem sempre, vamos dizer assim, nem sempre uma auto de infração, enfim, ele vem da forma que de fato aconteceu, entende? Então, é importante que você observe isso e quando acontecer por algum motivo isso na sua propriedade, você busque uma orientação técnica, porque é oportunizado para ti a defesa. Com certeza, então, é um direito. É um direito. Então, muitas vezes, que nem nesse caso aqui, tivemos um grande sucesso. Então, o cliente ele ia ser prejudicado se não nos tivesse contratado, Thiago, na época, né? E o mais importante dessa questão, dessa defesa florestal, o que é? Sim, os 8 hectares, que hoje em média valem R$100 mil por hectare, então são aproximadamente R$800 mil de ganho do cliente. E mais quanto de redução de multa, João? Economia de multa, aproximadamente, um cálculo por cima, em torno de R$52 mil a menos. Então, de R$197 mil, que era a multa inicial da infração, possivelmente vai cair para em torno de R$145 mil. Com um ganho, então, de mais 8,73 hectares, que vamos pensar em média de R$100 mil, então dá R$873 mil mais 52, passa de R$900 mil o ganho que esse cliente vai ter com essa ação, né, que desempenhamos aí, com esse sucesso, né. Lógico que agora é uma segunda etapa, né, Thiago? A defesa, beleza. Então saiu o despacho, digamos assim, agora entra a recuperação. Certo, demarcação dos locais onde vão ser recuperados. O projeto, isso é muito importante também, a recuperação, porque normalmente o que acontece? O agricultor assina lá o documento, seja o TAC, enfim, das áreas de recuperação,
não faz uma demarcação correta dessas áreas de preservação que devem ser preservadas agora, e lá na frente ele vai ter outro problema. Então isso é muito importante. Mas o que a gente busca trazer? Essa questão de você trabalhar de forma correta, fazer o trabalho certo, e nesse caso o cliente teve quase 1 milhão de ganhos ambientais. De financeiros, no caso, né? Isso, financeiros, né, João? E a questão da área, né, que ele vai conseguir produzir nesses 8 hectares. Exatamente. Vai produzir o alimento. Exatamente. Né, vai produzir o alimento. Agora seriam, né, outros pontos aí, né, outros passos, digamos assim, que é, sim, agora fazer dentro dos prazos, né, toda a questão de projeto e recuperação dessa área degradada. Então, a partir daí, né, Tiago, a gente falou alocação, enfim, dessas áreas que serão recuperadas, o meio ambiente perdeu, digamos assim, quando teve o dano, mas agora vai ser restabelecido, né, através de projeto aí essa recuperação ambiental. Então, o meio ambiente também vai voltar a ganhar aquilo que foi perdido lá atrás. Então, o crime aconteceu, então vai pagar por isso, sim, né? Mas o meio ambiente também vai agora, enfim, com esse despacho, vai conseguir se restabelecer de uma forma ordenada, digamos assim, com o projeto, enfim, e tudo mais, né? E João, ele vai recuperar o que de fato ele causou o dano. Exatamente. Nesses 8 hectares não havia dano nenhum. Então, sim, foi penalizado, ele vai ter que recuperar, ele vai ter que pagar pelo dano que ele fez, né? Mas dentro daquilo que ele causou, né? Então, esse é um ponto aí que a gente vê muito, né, Thiago, na questão do que vem acontecendo hoje, né? Muitas vezes pela questão agrícola em si, às vezes por falta de orientação, às vezes, né, dos produtores mesmo. Então, às vezes acontece essa questão de infração ambiental, enfim, de supressão de mata, de corte de árvores, enfim, que acabam aí causando transtornos desse tipo, né, desse cenário. Então, mas enfim, tivemos um grande sucesso essa semana e graças a Deus aí o meio ambiente vai sair ganhando, o cliente vai sair ganhando também. Então, importante, você que é agricultor e tem aquela gana de aumentar a tua área, de produzir mais, enfim, mas é importantíssimo que você se atente para as áreas, converse com o técnico da área, converse com o advogado, entenda o que pode, o que não pode, porque hoje assim a gente tem legislações, a gente tem órgãos fiscalizadores, eles têm que fazer o trabalho deles. E o agricultor, ele tem a responsabilidade pela propriedade. Então, as coisas podem acontecer? Podem, mas com licenciamento florestal, com o CAR da propriedade dele bem ajustado, bem alinhado, né, bem desenhado, né, para que ele consiga também ter essa segurança jurídica, ambiental, né, e não vá ter lá na frente uma infração, porque hoje é dor de cabeça, é você ter que contratar uma equipe técnica, você contratar um advogado, enfim, e isso tudo é um processo lento, né, João? Ministério Público, fórum. E custoso, né, Thiago? E custoso. Que é o porque principal. hoje, às vezes, o que você gasta, você poderia gastar em fazer uma licença, enfim, né? Ou buscar uma alternativa. Formas existem, a legislação está aí para ser interpretada e aplicada. Com certeza. Então, existem formas, é só, às vezes, não querer atropelar as coisas, digamos assim, né? Então, evitando aí dores de cabeça maiores nesse sentido. Com certeza, João. Vamos para o último tópico da live? Último tópico. Trazendo a importância do contrato de prestação de serviço, seja ele para você contratante ou para você contratado. A gente vê no dia a dia, João, às vezes o cliente ele chega pro escritório e ele diz, eu tenho um projetinho para fazer. E às vezes tu acaba fazendo uma proposta verbal, nesse sentido, uma proposta verbal, tu conversou com o cliente, é no fio do bigode, e você pega o serviço. Às vezes achando que é uma coisa simples, é uma coisa fácil, mas às vezes existem algumas
algumas sombras por dentro desse projetinho que ele vira um projetão ou vira um incomodão. É verdade. Às vezes até por não conhecer, porque quando você fecha um trabalho, você ainda, teoricamente, você não foi na área, né? Então, daí quando você vai na área, às vezes tu se assusta. Você, meu Deus, é diferente do que eu pensava, né, Tiago? Então o contrato deixa claro, né, Tiago, quais são as responsabilidades de ambas as partes nesse cenário de desenvolver um serviço, né? E você tendo um contrato bem elaborado, e claro que o contrato, para ele ser bem elaborado, ele precisa também, daqui a pouco, de um parceiro teu, um amigo teu, o advogado da tua confiança, que vá fazer esse teu contrato de uma forma jurídica que te dê a segurança para isso também. Seja ele para um serviço específico de licenciamento ambiental, um licenciamento de uma indústria, de um açude, ou uma própria assessoria ambiental, né, mensal, que ela vai durar ali 12 anos, que você vai ter uma responsabilidade sobre o empreendimento. Às vezes seja ele um licenciamento municipal, às vezes um pouco mais simples, ou licenciamento estadual, mais complexo, ou até o federal, né? Porque nesse decorrer dos 12 meses, o técnico, hoje, ele também pode receber um auto de infração do órgão ambiental. E aí, se você não linkou esse auto de infração lá que você tomou por R$ 5.000, um exemplo, do empreendimento do teu cliente, Por uma falta de executar alguma questão, né, João? Algum critério que você ambiental. repassou, né, para o cliente. Então, às vezes acontece muito disso, né, Tiago? Que às vezes as orientações são dadas, mas quem está à frente do negócio, às vezes não executa, né? E acaba que o técnico mesmo, às vezes, pode sofrer infração. E nesse sentido, se você não tiver linkado no teu contrato, daqui a pouco, uma questão de autuação pelo empreendimento do cliente, daqui a pouco você vai ter que pagar essa autuação. E se você tivesse linkado no contrato lá que, pelo empreendimento do cliente, as autuações que ocorrerem pelo empreendimento dele, desde que elas sejam orientadas pelo técnico, né? Mas se ela for orientada, você tiver um comprovante de que você orientou o cliente seja responsável por isso, e não você técnico. Isso é muito importante. E outro ponto, né, Tiago, tendo definido em contrato quais são as atribuições de cada parte, né, entre empresário e profissional, né, fica claro de pontuar até onde é o meu limite nesse trabalho, nesse caso específico, enfim, né. Então aí fica desenhado, digamos assim, bom, até aqui é o meu compromisso, daqui para lá é o teu compromisso. Então, a minha parte eu estou fazendo. Agora, a tua parte tu tem que fazer também. As orientações estão sendo dadas. Então, nós, técnicos ambientais, temos que cuidar muito disso, porque a gente é responsável pelo empreendimento. Então, quando você tem uma RT, uma notação de responsabilidade técnica, que você está vinculado ao teu cliente, isso é o contrato do serviço. Então ali está dizendo que você é responsável por aquilo que acontece nessa empresa, ou nessa pedreira, ou em qualquer trabalho. E nesse sentido, João, isso é uma gangorra. Ou ela pode estar muito para um lado ou muito para o outro. Se ela não estiver equilibrada, ela não vai funcionar. Se pesar muito para um lado, se pesar do lado do técnico, ela não funciona. Se pesar muito para o lado do contratante, ela não funciona. Por isso que é uma soma de dois fatores. As coisas têm que andarem alinhados. O técnico, ele vai instruir. Agora, se o empresário não fizer, o empreendedor não fizer, vai acontecer algum problema. Exatamente. Então é assim, o técnico orienta, o empresário faz. Claro que as coisas têm que ser planejadas, tem que ser de alguma forma que também o cliente consiga atender, e se não consegue você estipular cronogramas de execução ali nesse contexto, né? Mas o técnico, ele tem que passar as instruções para o empresário, ele tem que treinar o funcionário para que as coisas aconteçam da forma correta, né? Para que o empresário não vai ter um auto de infração, porque agora pensando como empresário, o contrato também ele sendo bem
bem escrito, né, ele agrega as responsabilidades do profissional ou da equipe técnica que vai prestar os serviços, linkados todos os serviços que estão sendo contratados. Exatamente, até porque, pensando assim, vamos dizer, como empresa, né, por exemplo, normalmente os empresários eles são leigos no assunto ambiental, até mesmo porque ele tem contrato para isso. Então, Senão ele não contratava. então o empresário ele é leigo nos assuntos de uma interpretação de uma licença ambiental, por exemplo. Então, não é o empresário que tem que descobrir o que aquele item da licença quer dizer. É a função do técnico dizer que, por exemplo, a água, o efluente que sai da tua empresa tem que ser tratado a nível da legislação tal e a legislação é tal. Só que é a função do técnico dizer, para tu tratar esse efluente, tem que fazer isso, isso e isso, aquilo e aquilo. E daí, lógico, daí do lado do empresário ele fazer, né? Então, isso é um ponto-chave também, que eu vejo que é uma dificuldade que a gente vê hoje nas empresas, quando a gente assume uma nova empresa, é que o empresário não sabe nem o que está acontecendo por trás da empresa dele no aspecto ambiental. E quais são as exigências também que ele teria, né? Porque é uma soma de responsabilidades, seja a licença, seja o cadastro no IBAMA, são vários critérios que às vezes a gente pega algumas empresas perdidas. Totalmente perdidas. Então, para ti, empresário que está nos assistindo, presta atenção, tenta se inteirar um pouquinho mais no assunto do que está acontecendo Na na tua tua empresa. empresa, nesse cenário ambiental. Tenta entender o que você está assinando, que relatório que você está assinando, o porquê que esse relatório está sendo feito dessa forma. Porque muitas vezes o empresário não está por dentro disso e ele está confiando plenamente na empresa, que é a função da empresa fazer o certo. Né? Então, eu gosto muito de uma frase, Tiago, que diz o seguinte, que tu nunca vai ver um leão comendo capim. Sabe por quê disso? Porque o leão, ele é o rei da selva. Então, o que acontece? O leão, ele sabe o que ele é. Ele sabe qual que é o objetivo dele e ele sabe o que ele tem que buscar de resultado. Tu não vai ver ele comendo um capim. Ele vai lá, todo dia, ele vai buscar aquilo que ele quer. Então, é a função do técnico ambiental trazer isso também para a empresa. É fazer a forma correta e trazer a segurança aí para o cliente nesse sentido também. Então, e o contrato vem a casar nesse cenário de exigências, enfim, de responsabilidade de ambas as partes, né? Com certeza, João. E além disso, para ambas as partes, elas não ter surpresas. Chegou ali no meio do caminho, o empresário vai chegar com mais um auto de infração ou mais um licenciamento para você fazer. Aí você vai dizer, meu amigo, não está no nosso contrato de prestação de serviço. Eu tenho a responsabilidade pelo empreendimento X ou pelo empreendimento Y. Ou, pensando do outro lado, você é empresário, se você tiver o contrato elencando os trabalhos que vão ser feitos lá do licenciamento da tua empresa, daqui a pouco o profissional que tu contratou, a equipe técnica que tu contratou, ele não chegar no meio do caminho e dizer assim, não está incluso o laudo geológico, ou não está incluso o licenciamento florestal. Então, assim, é ter esse contrato bem embasado, bem redigido, dando segurança para ambas as partes. Como nós falamos antes, a gangorra, ela tem que estar equilibrada. E com clareza de ambas as partes, né, Tiago? Com certeza. Eu acho que a gente chega ao fim de mais uma live aqui. A gente quer agradecer a todos aí que estão assistindo essa nossa live, a live do número 2. Desejamos um ótimo final de semana a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Até a próxima sexta. Até a próxima.